Pela graça de Deus, estamos aqui mais um sábado. Hoje temos a alegria de ter conosco o nosso querido Paulo Rogério, pastor Paulo Rogério. Pode deixar o microfone desativado, pastor Paulo, pastor Felipe também. A gente vai trabalhar com os microfones ativos. Como é um grupo pequeno, dá para a gente trabalhar. Pastor Paulo Rogério, obrigado pela sua presença conosco. Pastor Paulo Rogério é um dos nossos pastores em Pernambuco, é também professor do nosso seminário, é psicólogo, é psicanalista e atua bastante na área de aconselhamento e também tem oferecido aos pastores uma capacitação aí na área de cuidado para que o líder do pastor tenha uma saúde emocional mais estável, né? Nos alegramos muito pela sua presença. O outro convidado é o nosso querido pastor Felipe Espíndola. Felipe Espíndola é pastor batista nacional, atualmente é um dos pastores da Igreja Batista Filadélfia em Porto Alegre e também é o atual presidente da Ordem de Pastores da Convenção Batista Nacional. Tem estado envolvido em alguns projetos aí na área de pastoreio de pastores, tanto no contexto da denominação quanto fora. Inclusive, tem estado junto também aí a própria Aliança Evangélica Mundial em alguns dos seus eventos, trabalhando essa ideia de pastoreio, de discipulado. E meu querido Josivan, que está aqui comigo mais uma vez, juntos nessa manhã. Nós vamos orar. Vou pedir para o Josivan estar orando. Enquanto nós estamos tendo esse tempo de oração, vamos estar pedindo a você que replique o nosso link aí para outras pessoas e nós estaremos encaminhando também para aqueles que estarão nos acompanhando. Pastor Josivan, por favor, Amém. ore ao Senhor. Oremos todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás nos céus, louvado, exaltado seja o teu nome. Nós queremos, antes de tudo, te render graças, porque acreditamos no Senhor, acreditamos na tua soberania, no teu poder, que controla todas as coisas. Exaltado seja o Senhor pela segurança que nós temos em ti. Em ti nós nos sentimos confortáveis, mesmo quando o mundo está tão turbulento. Muito obrigado, Senhor, por esta segurança que o Senhor nos concede. Nós te rendemos graças por esta manhã, pelos teus pastores que já estão conectados nesta live. Muito obrigado pela vida do pastor Edmilson, pela vida do pastor Paulo, pela vida do pastor Felipe, homens que o Senhor tem usado no ministério para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Nós suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez esta manhã. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, inspirar-nos, para que possamos levar uma mensagem de conforto aos pastores, uma mensagem de bênçãos sobre todas as pessoas que acessarem este canal nesse instante. Muito obrigado, Senhor, que possamos nos regozijar na tua presença. Nós suplicamos também a ti que o Senhor venha trazer conforto para aquelas famílias que nesse instante estão vivenciando problemas sérios de saúde, problemas sérios com esta pandemia. São muitos teus servos que nesse instante, Senhor, se encontram no leito. Que o Senhor possa agora confortar os seus corações, que o Senhor venha tratar de suas feridas, que o Senhor venha tratar de sua saúde, para que os teus servos possam se recuperar para a glória do teu nome. Pai amado, muito obrigado por tudo. Mais uma vez nós te agradecemos e suplicamos ao Senhor que o Senhor continue ministrando em nossos corações, que a palavra, Senhor, possa penetrar, produzindo aquilo que lhe apraz. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos entrando no ar, como já dissemos, e enquanto os irmãos estão se conectando, eu mandei o link para vocês, vocês podem estar replicando esse link aí com contatos de vocês, né? Possam estar sendo também abençoados nessa manhã com esse tempo que nós teremos aqui.
Amém, queridos? Amém. Que Deus esteja dando graça a todos nós e que sejamos aí ricamente abençoados nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, mais uma vez, né, expressar nossa gratidão àqueles que têm nos acompanhado. Tem sido um grupo aí significativo, entre 600 e 700 pastores e líderes têm acompanhado a nossa live aos sábados. Alguns terminam assistindo um pouquinho depois, mas tem sido muito bom ver a interação, a participação, como as pessoas estão aí sendo abençoadas pelas conversas que nós estamos tendo aqui aos sábados, aproveitando esse tempo de pandemia. E hoje o tema da nossa live é em tempos de pandemia, quem cuida do pastor, né? Uma boa pergunta aí. Será que pastor precisa de cuidado? Será que pastor necessita de atenção? Já que o pastor é aquele que está à frente do rebanho, é aquele que foi chamado por Deus, é aquele que tem um ministério, é aquele que tem uma vocação celestial, é aquele que está diante de um rebanho com uma missão extraordinária. Será que esse pastor precisa de cuidado também? O que é um pastor, efetivamente? Qual é o conceito que nós podemos extrair da Bíblia para pastores? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi certa vez, aliás, eu li num livro, quando alguém perguntou a um pastor, o que é um pastor? E esse pastor, de forma assim muito objetiva, deu a seguinte resposta: o pastor é um pecador igual a todos os outros pecadores, com a função de ajudar pecadores a pecarem menos. E eu amei esse negócio, eu digo, esse negócio aqui é a minha cara. Essa definição é a minha cara. Verdade. Eu acho que está olhando para mim e está me descrevendo, né? Verdade. Quando eu penso na ideia desse pastor como um pecador, igual a todos os outros pecadores, com a missão, com a função de ajudar pecadores a pecarem menos. E aí, pastor Felipe, como é que tem sido a sua caminhada aí entre os pastores? O que é que o irmão tem visto, tem percebido nos contextos por onde o irmão tem passado? Olha, pastor Edmilson, é tanta dificuldade, mas tanta bênção também ao mesmo tempo. O que a gente vê é que ao longo do ministério, o pastor vai se preocupando tanto com a igreja, com os cuidados do reino, ao longo do tempo vai se distanciando do seu relacionamento com os filhos, e depois ele se sente extremamente isolado, sozinho, com problemas na família, com problemas financeiros, com problemas na alma, e as realidades são bem diferentes em diversos lugares, mas eu poderia dizer que nesse contexto de olhar para dentro de si e verificar quais são os resultados ou fruto daquilo que acontece depois de 20, 30 anos no Ministério Pastoral, praticamente o resultado é o mesmo. Nós vemos pastores feridos, pastores que se sentem abandonados, pastores em crise consigo mesmos, outros lá naquela faixa lá dos 50 anos, querendo 50, 60 anos, querendo realizar um sonho de infância de 20 anos e aí acabam, às vezes, abandonando a esposa, querem se tornar qualquer coisa que possa dar para eles um novo ânimo, um novo gás, e acabam até abandonando o ministério. E é triste nós vermos essa realidade, mas é o que tem acontecido com muitos pastores, inclusive deixando a igreja, né, ao sabor de qualquer um depois, não tem um sucessor preparado, não fez discípulos, porque tinha muitas atividades para realizar, então não tinha tempo para formar discípulo, formar sucessor. Então é isso que a gente tem visto aí na maioria dos casos, né? Graças a Deus temos exceções e temos pastores equilibrados, temos pastores que
como o senhor falou, se sentem pecadores e então se cuidam mais, se sentem frágeis e se cercam de pastores para estarem ajudando uns aos outros, né? É isso aí. Pastor Paulo, Felipe aí colocou a questão de quando chegar aí na faixa dos 50, né? Alguns estudiosos apontam, dizem que é a faixa dos 42 aos 49. Diz que dá a chamada crise da segunda adolescência, que o sujeito quer ser adolescente novamente para realizar tudo aquilo que ele não realizou. Isso, do ponto de vista psicológico, tem fundamento mesmo? Tem fundamento, sim. Graça e paz. Tem Amém. fundamento, sim. E esse período é um período em que a grande maioria está entrando na andropausa, né? Existe uma mudança hormonal, existe uma mudança psicológica, e a essa altura do campeonato já há um desgaste emocional muito grande, a rotina do pastorado, né, faz com que a sua cabeça se desarrume, e muitas vezes ele é tendente à fuga, ele vai buscar exatamente, ele vai tentar resgatar aquele período do seu momento de prazer, e aí o momento de prazer que eu digo é o momento do bem-estar, o momento das conquistas, o momento das emoções. Então, é uma tendência natural, porque a partir dos 45 para frente, existe esse período químico, né, da andropausa, e, ao mesmo tempo, o cansaço, como o pastor Felipe falou, dos muitos anos de renúncia, de dedicação, e é uma tendência natural, essa fuga, essa saída, e aí isso precisa ser bem pensado, bem controlado, para que não acabe indo por caminhos inadequados, mas existe sim. Josivan, você que também tem aí acompanhado aí o Felipe, tem feito o trabalho junto com outros pastores, tem atuado também junto à Ordem de Pastores da Convenção Batista Nacional. Como é que a gente poderia, biblicamente, definir o que é um pastor? Né? Eu dei uma definição aqui de alguém aqui que pensou sobre isso, mas do ponto de vista bíblico, o que a gente pode dizer assim, o que é um pastor? Pastor, o que a gente pode dizer? É interessante que eu pensei que não ia ser acionado hoje o pastor Edmilson. Porque o Estatuto da Ormiban diz que o vice-presidente ele substitui o presidente em seus impedimentos, né? Eita, eu esqueci desse detalhe. Mas... O presidente estava aqui e disse, não, eu vou ficar somente ouvindo. Só concordando, né? Só concordando. É o seguinte, o que seria um pastor do ponto de vista bíblico? Alguém chamado por Deus para exercer uma função de liderança, sendo diretamente responsável diante de Deus pela vida das pessoas a quem ele foi encarregado de pastorear. Um texto que eu gosto muito, que eu utilizo muito, é o texto de 1 Pedro 5, do 1 ao 3, onde Pedro ele se identifica como presbítero, mostrando a sua humildade, e ele diz qual é a função do pastor: pastorear o rebanho de Deus que está entre vós. Esta é a principal função do pastor. E ele diz como este rebanho precisa ser pastoreado. Ele fala de 3 formas negativas e 3 formas positivas, né? Não por torpe ganância, não sendo constrangido a pastorear, e nem como dominadores, mas, que é o exemplo que eu acho mais interessante nesse texto, é servindo como modelo do rebanho. Essa palavra modelo aí no texto é tipos, ou seja, ele é o exemplo do rebanho. Então, esse é um texto que eu me apego muito no que diz respeito ao pastoreio, o ministério pastoral. Josivan, você utilizando a palavra tipo, aí, modelo, né, paradigma, talvez essas palavras todas sejam sinônimas nesse contexto aí. Não ficou muito pesado, então, esse fardo, não, porque o sujeito tem que ser modelo, ou seja, pega um monte de gente pecador, esse pessoal tudo vai sendo agregado à igreja, aí o pastor, então, ele vai dizer para essas pessoas: vocês agora que entraram aqui, passaram por aquela porta, vocês agora vão olhar para a minha vida, porque eu vou ensinar a vocês o que é seguir a Jesus. É isso mesmo?
Olha só, a carapuça, digamos assim, cai nas costas do Pedro, né? O texto fala sobre isso. Eu sei que é difícil, mas o pastor precisa realmente se colocar como modelo do seu rebanho. O próprio Paulo já disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o pastor precisa ele se pautar como o exemplo do rebanho, mesmo fazendo a igreja compreender, o seu rebanho compreender de que ele é falho. Ele pode falhar porque ele também é humano. É aí onde entra a necessidade, né, do pastor também ser pastoreado. Uhum. O pastor Hélio Zenaide, lá de Belo Horizonte, escreveu aqui dizendo o seguinte: pastor é alguém chamado por e para exercer liderança, né, para exercer liderança, responsável por pessoas, é o responsável por pessoas em pastorear essas pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele exerce uma liderança, ele é responsável também pelo cuidado. Agora, aí eu fico pensando o seguinte: para exercer um negócio dessa natureza aí, não é algo que vai estar além da nossa capacidade como seres humanos? Não é algo que vai muito além da nossa própria condição humana? Né? Porque aí a gente começa a enxergar que o ministério é de uma sublimidade, digamos assim, vou usar uma palavra que parece até não muito apropriada, absurda. É algo que vai além de tudo aquilo que a gente pode imaginar, porque imagine só, ser um modelo, ser um exemplo de Cristo num contexto como esse, para um sujeito que é pecador, igual a outros pecadores, e agora com essa missão de ensinar pecadores a pecarem menos. Ele não recebe, pastor Felipe, não tem assim um superpoder não para esse sujeito, quando ele recebe imposição de mãos, ele não recebe assim uma coisa diferente, um superpoder que transforma ele numa pessoa assim imune a um monte de coisa, não? A gente tem aquele desenho, né? As meninas super poderosas. A gente não tem também assim os pastores super poderosos, não? Eu diria que nos dias que nós vivemos hoje, essa questão do empoderamento não está atingindo apenas, como nós vemos aí na mídia, as mulheres, e atinge os homens também, que aspiram muitas vezes o pastorado justamente por acharem que tem esse superpoder, né? Que vão se tornar melhores do que os outros, vão conseguir realizar muitas coisas, se tornarão poderosos financeiramente, que esse é o alvo que, infelizmente, muitos têm tido hoje, se esquecendo de que, para realmente exercer o ministério, é preciso da imposição de mãos, é preciso a experiência do chamado, que muitos não têm. Hoje o pastor se tornou uma figura que é um tipo de homem de negócios de sucesso, que pode fazer o que deseja, que pode apenas estar trabalhando aí nos melhores lugares, dormir nos melhores hotéis, comer a melhor comida. Então, essa é a ideia que muitos têm, infelizmente. Mas quando nós lembramos, né, que Deus fala, e Jesus também ensina aos seus discípulos, que eles deveriam viver com moderação, com equilíbrio. Paulo ensina isso também, viver a vida comum do lar. Então, esse equilíbrio na vida ministerial, ele é fundamental. E muitos pastores se esquecem desse equilíbrio e acabam vivendo apenas da unção e do poder, mas de uma forma completamente errada. Se nós olharmos para o caso de Eli, por exemplo, Eli foi um homem extremamente usado por Deus, mas o cuidado com os seus filhos foi algo caótico. E parece que Samuel segue no mesmo caminho, quando ele também vê seus filhos não andando nos seus próprios caminhos, né? Então, essa questão do empoderamento, não adianta nada ser homens extremamente ungidos como Samuel e como Eli, ter uma intimidade tão grande com Deus, ter grandes revelações, mas a vida ao seu redor, financeira, matrimonial, a vida pessoal,
é caótica. A vida com relação ao testemunho perante a sociedade também não é nada bom. E ele apenas teve um sucesso ministerial no sentido da sua intimidade, no sentido da sua relação com Deus, mas ele deixou ao seu redor muitos rastros negativos. É muito triste quando a gente ouve a história de um pastor que do lado de fora era muito semelhante até a Uzias, né? Todo mundo olhava para Uzias e via Uzias como sendo um sujeito empreendedor, um rei altamente qualificado, inteligente, administrador, líder, capacitador, etc. e tal, mas dentro do contexto da sua família ele era um leproso, né? Então é muito triste quando a gente encontra uma realidade, se a gente fizer um paralelo entre Uzias e a realidade de pastores, que eu já atendi esposas de pastores e filhos de pastores, que eles falam assim sem nenhuma vergonha, que eles tiverem que ser crentes ou cristãos a partir do testemunho do pai deles, eles jamais seriam cristãos. Então é algo assustador, né? Quer dizer, esse pastor, como Josivan colocou, né, que é um sujeito chamado por Deus para exercer o ministério perante um rebanho, para ser o modelo desse rebanho, o modelo de fé, o modelo de vida, o modelo de santidade, e no contexto da sua própria família é um fracasso. Paulo, isso tem a ver com essa ideia dos próprios mitos que são criados em torno da figura do pastor? Sim. Eu sempre converso com os seminaristas, né? E a pergunta que eu faço para eles: vocês têm certeza que vocês querem ser pastor? Porque é um desafio diário muito grande. Quando o seminarista está no campo ainda do treinamento, ele não tem ideia da prática. O pastor, ele por si só, ele é uma figura solitária, né? Porque pelo fato dele ser o mito é aquela referência, o mito é aquele elemento que é espelhado, né? E muitas pessoas olham para o pastor como se ele fosse perfeito, como se ele não tivesse suas dificuldades, suas limitações. E, no entanto, é como o Tiago diz, que é sujeito às mesmas paixões, né? E ele sofre esse peso do mito, porque, como Paulo diz, servindo de exemplo ao rebanho, isso é extremamente pesado, porque o pastor ele vive no mundo, ele vive não no mundo do pecado, né? Ele vive no mundo secular, os seus filhos estudam na vida secular, ele tem uma vida secular e tem a sua vida espiritual. E conciliar as duas não é fácil. E essa questão do mito faz com que o pastor pesa sobre ele uma responsabilidade aparente de que ele não pode ser imperfeito, né? E isso afeta a sua vida emocional, porque nem sempre ele tem com quem compartilhar, com quem dividir essas... E é onde a gente discute a questão do pastoreio de pastores, né? O pastor precisa ser pastoreado e pastor precisa de amigos pastores, para que ele possa compartilhar dessas mesmas coisas. Existe uma coisa chamada o ninho, né? O ninho desfeito. Quando o seu ambiente emocional ele é afetado, toda a sua área emocional, espiritual, tudo sofre esse efeito. Então, ele sofre, sim. Com certeza, essa questão do mito pesa muito sobre o pastor. A gente tem ouvido, ultimamente, a gente tem ouvido muita palavra mito, né? E a gente tem ouvido isso no campo da política e nas redes sociais e tal, e as pessoas gritam mito, mito, mito. Quando a gente pensa nessa ideia, pensando no contexto do ministério pastoral, Paulo, citando o que você citou, o que efetivamente isso reflete em relação à relação entre o rebanho e o pastor, quando a igreja
também, ou ovelhas, passam a chamar o pastor de, ou não chamar, mas tratar como se fosse um mito? Eu acho que hoje tem uma coisa muito séria que está acontecendo no século XXI, que é o fim da humanidade. E eu não estou me referindo aos seres humanos, mas ao fim da humanidade pastoral. Essa teologia que hoje está sendo apregoada aí do pastor coach, do pastor de sucesso, muitas vezes traz a falsa ideia, a ideia romântica, de que o pastor não é humano, que ele não tem as suas dificuldades. E ele precisa, nesse relacionamento, ele precisa, é preciso que tanto o pastor quanto as ovelhas compreendam que todos estão inseridos nessa secularidade. E essa relação de pastor e igreja tem sido muito difícil porque essa falsa teologia que tem sido apregoada aí é exatamente isso, do superpoderoso, né? Daquele que tem a resposta para todas as perguntas, daquele que você pode sugá-lo, buscar, porque ele nunca estará cansado nem desgastado emocionalmente, mas ele estará sempre pronto a responder. Isso faz parte do século XXI. E esta geração cobra hoje dos pastores esse estado de prontidão. E muitas vezes ele está no momento do silêncio, da reflexão, ele está no momento de busca, ele está no momento de acolhimento, ele está querendo acolhimento, mas a quem ele vai pedir? Quem há de cuidar do cuidador, né? Então, esse momento tem sido bem complicado. Tanto é que a gente está vendo uma sequência muito grande de pastores em depressão e, inclusive, vários pastores que, apesar de todo o conhecimento, estão chegando à letalidade do suicídio. O que leva um pastor a chegar à letalidade do suicídio? É algo que sufocou a sua alma já com muito, muito tempo e não foi aquele momento. E ele não teve socorro, ele não se achou e precisava ser tratado e recuperado antes que chegasse a esse momento. Então, eu acho que é extremamente propício essa linha de debate, porque em todas as áreas nós sempre encontraremos colegas que estão agonizando sem saber como pedir socorro, a quem pedir socorro, e as suas ovelhas o buscando como um mito, como aquele que está pronto para responder tudo e todas as questões e não se abala, quando na realidade ele é tão humano quanto qualquer um. Pensar na humanidade do pastor é algo, então, nesse caso, seria algo essencial, ou seja, o pastor pensar na sua própria humanidade. Como é que você acha que isso, Josivan, vai se refletir no ministério desse pastor, se ele for capaz de enxergar a sua própria humanidade? A reflexão. Ele precisa conhecer, ele precisa ter noção de que ele é humano e, como humano, ele possui as suas limitações. Dentro do reconhecimento das suas limitações, ele precisa enxergar a necessidade de procurar apoio, de procurar alguém que o ajude no desenvolvimento do seu ministério. Então, a primeira coisa que a gente sempre trata muito é a questão de olhar para dentro de si, enxergar a si mesmo, não passar despercebidos de algumas coisas que o próprio ministério, o próprio Deus, ele nos mostra. É não ligar o automático, porque a gente tem visto muito que determinados líderes, eles trabalham com o automático ligado, sem fazer a devida reflexão para a resolução de sua vida, para a resolução de sua situação. Então, eles andam, digamos assim, descabidamente, correndo, sem pensar, sem parar, e sem fazer o que eu chamo de uma agenda extraordinária, onde ele possa dedicar tempo, em primeiro lugar, para o Senhor Jesus. A gente percebe que muitos pastores hoje, com que a gente conversa, o tempo de devocional tem praticamente deixado de existir. A correria tem sido tão grande que ele não tem mais parado para dedicar aquele tempo de adoração a Deus, aquelas coisas simples de leitura da Bíblia para si, mas às vezes se lê Bíblia e se estuda Bíblia simplesmente para ministrar. Então ele ligou o automático. Não tem mais aquele tempo de oração,
aquele tempo de diálogo com amigos, com pastores chegados. Então, isso faz com que a vida dele seja uma vida sem reflexão. E isso, posteriormente, esse tipo de vida, posteriormente, vai cobrar muito caro. Uhum. É um desafio, então, é muito grande ser pastor, né? Por isso que os mais antigos contam, não é? E eu ainda lembro disso, que quando a gente falava que estava indo para o seminário, as pessoas nos colocavam muito medo, nos colocavam um peso muito grande, assim, olha, você sabe que o negócio é sério? Você tem noção mesmo do que você está fazendo? Você tem certeza de que você é chamado? Você está certo do que é isso que você quer para a sua vida, né? Ou seja, o pastorado era percebido como algo que assustava as pessoas, no sentido da grandeza do nível de responsabilidade. Hoje é muito comum a gente ver pessoas se intitulando pastores ou dizendo que querem ser consagradas ao ministério, querem isso, querem aquilo, aquilo outro, mas não tem qualquer noção do que seja, de fato, assumir a responsabilidade para o ministério, assumir uma responsabilidade ministerial. Então, é algo que a igreja vai ter que repensar. Eu acho que na própria, como o Jonas na semana passada colocou, acho que nós temos que repensar a nossa tarefa de envio de pessoas para os seminários. Nós não podemos transformar seminários em casas de recuperação, mas em lugar de pessoas vocacionadas, pessoas com um chamado, pessoas com um ministério. Porque o que nós estamos vendo é que, na maioria das vezes, a própria igreja está olhando para os pastores como sendo profissionais do púlpito, não está olhando para eles como sendo mensageiros de Deus, como sendo homens de Deus. Nós temos aqui, irmãos... Pastor Edmilson, posso fazer um acréscimo aqui? Sim. Esse século XXI é um século muito rápido, muito veloz, e isso tem entrado na concepção social. E o que é que acontece? Por exemplo, existe uma coisa chamada a zona de conforto. São zonas que a gente cria, né? É aquele ditado popular que diz assim, time que se está ganhando não se mexe, né? Uhum. Então, muitas vezes, dentro dessa palavra que o senhor deu aí, nós estamos preparados exatamente, muitas vezes, para sermos profissionais do púlpito, e aí a nossa vida devocional, que é aquilo que Jesus reclamou de Éfeso, que Éfeso abandonou o seu primeiro amor, ou seja, a vida devocional, não que ela não cresça, mas a vida devocional, que é o que nos fortalece, como Deus disse a Josué, olha, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela, dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho. É um prosperar, não é financeiro, mas sim em todos os sentidos. E aí essa zona de conforto, essa pandemia agora mexeu com todos os pastores, porque nos tirou da zona de conforto, da nossa rotina, do nosso ninho, da nossa segurança. Então, o que é que aconteceu? Desestabilizou emocionalmente. E aí a pergunta é, será que todos os pastores têm a devida resiliência? Eles possuem a capacidade de retornar ao estado de naturalidade, porque a grande maioria tem respondido de outra forma, quando mexeu na sua zona de conforto. Elias, quando foi mexido a sua zona de conforto, ele entrou na caverna e entrou num estado depressivo. E o que foi que aconteceu? Foi preciso Deus fortalecê-lo para que ele voltasse. Hoje, neste momento agora, exatamente agora da pandemia, a essa altura, muitos pastores estão depressivos, entristecidos, desolados. Eu tenho conversado com alguns colegas e eles choram abundantemente. Olha, eu estou me sentindo mal, está difícil sobreviver nessa situação. Estou com saudade da igreja, que é o ninho. Estou com saudade do convívio dos irmãos, que é o ninho. O ninho foi desarrumado e a gente precisa pensar exatamente nessa questão, porque, de fato, o exercício do ministério pastoral, ele causa dor, sim, porque Paulo diz assim, por quem eu sinto as dores de parto, né? Até que Cristo seja formado
um pastor que, de fato, ele é pastor, que é vocacionado, que tem chamado para isso, ele sofre, é impossível. É um pai de família que ama o seu rebanho, ama os seus filhos, e ele ama a obra, ele não se compreende de outra forma, como diz Paulo. Em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. E aí é impossível um verdadeiro pastor não sentir os sofrimentos do tempo presente, porque eles são extremamente agressivos ao seu ambiente emocional. E há uma necessidade de repensarmos isso, darmos as mãos, porque quem cuidará deste pastor? O médico cuida da ovelha, do paciente, quem cuida do médico? O pastor cuida das ovelhas, quem cuida do pastor? E nesse século XXI tem havido um sofrimento muito grande e é urgente cuidar do cuidador, senão o rebanho vai sentir esse peso. É muito impactante a gente ter uma reflexão, quando a gente tem uma reflexão dessa natureza, isso causa um impacto na nossa vida, porque o nosso estilo de vida, de repente, tem que ser repensado. Não é? Há alguns comentários aqui bem interessantes do pessoal que está participando e sugestões também. O júri brasileiro que esteve conosco aí assistindo, participando de 2 lives, sugere um filme chamado A Caminho da Fé, que é um filme que ajuda a gente a entender bastante essa questão do perigo que é caminhar sozinho. A Caminho da Fé é o título do filme. Há também algumas pessoas que estão conosco dizendo que o pastor, né, é também uma ovelha do rebanho do Supremo Pastor e precisa de cuidados tal como os demais humanos. Então, o pastor está na mesma condição das demais ovelhas. Né? Esse é o meu amigo Hélio Zenaide, lá de Belo Horizonte. Pastor Darcy traz uma visão aí, Darcy Guilherme dos Reis, dizendo que o pastor é aquele que é chamado por Deus para ser porta-voz dos desígnios de Deus. Ser líder, administrador, é consequência. Então, ele mostrando que a missão desse pastor é ser porta-voz desses desígnios de Deus. Também temos aqui pessoas fazendo alguns outros comentários, né? O pastor Celso e Amal dizendo que essa questão do empoderamento é uma armadilha que vai levar muita gente, é uma doença espiritual que vai levar muita gente à queda, ao fracasso, essa busca de querer ter mais poder, de ser empoderado, isso, aquilo outro. É um discurso politicamente correto, como a gente tem percebido. Não, as pessoas têm que ser empoderadas, tal. E quando a gente pensa no ministério, se eu trago esse conceito para o ministério, de alguma forma eu começo a declinar, a cair quando eu trato essa ideia. Deixo de depender de Deus e busco muito mais o empoderamento em função do título, daquilo que eu faço, do tamanho da igreja que eu pastoreio, da influência que eu tenho na denominação ou na sociedade, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Irmã Joelma Barros fez um comentário bem interessante, diz assim, o pastor é um ser humano como outro qualquer e que também precisará de cuidado. Ele é um homem de Deus, tem um ministério, tem um chamado, mas também precisa de cuidado pastoral. São muitos os comentários, não tem como ler, apenas só citando alguns aqui, para a gente ir refletindo melhor sobre isso. Agora, a gente até então levantou um problema, e é um problema de natureza muito séria que afeta, eu não sei exatamente o percentual hoje, não sei se o pastor Felipe tem alguma informação de quantos pastores efetivamente hoje, qual que é o percentual, qual que é a média de pastores que não recebem nenhum tipo de cuidado pastoral. Eles tocam a vida sozinhos. Tem alguma informação sobre isso, pastor Felipe? Pastor Edmilson, nós não temos oficialmente aí uma estatística a respeito disso, mas olhando pela nossa Ormiban, quando nós lançamos aí o Pastoreio de Pastores, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos 80 e tantos pastores inscritos em nossa ordem, e na época, quando lançamos aí o projeto de pastoreio, muitos não
se interessaram. Na verdade, apenas 14 se inscreveram aí para estar participando do projeto. Olhando para o nosso Brasil, nós poderíamos ver que tem muitas pessoas que têm medo de abrir suas vidas, têm medo de abrir o coração, têm medo de se expor e, por isso, preferem ficar isolados e não receberem cuidado. Ao caminhar em outras denominações, juntamente com o David, participando lá da Indonésia, lá nas Filipinas com a Ana e com os irmãos lá das Filipinas, nós vemos que esse problema do pastoreio ele é global. Eu diria que vamos pegar aí um percentual não mais do que 30%, e eu estou exagerando, tem um cuidado pastoral nas suas vidas intencional, como nós chamamos, onde a pessoa ela tem a intenção de ser cuidada, não é apenas uma coisa retórica, não é apenas um desejo de ter uma pessoa para cuidar dela, mas ela foge deste cuidado. Quando começamos a fazer perguntas específicas para essa pessoa, ela se sente invadida e muitas vezes diz, não, eu não quero, não preciso de cuidado pastoral, eu tenho Deus na minha vida. Inclusive, isso é uma coisa que eu escuto de muitos pastores. Para que cuidado pastoral se quem me cuida é Deus? Para que me expor com um homem pecador quando eu posso falar diretamente com Deus, que é um homem que é Deus, que é santo, que tem poderes ilimitados? Então, na sua grande maioria, eu poderia dizer que os pastores hoje, infelizmente, não têm o cuidado pastoral. E pensando nesse contexto que a gente está vivendo, então, Paulo ali falou sobre a questão o ninho desfeito, né? Que essa pandemia, de alguma forma, pegou o ninho e rasgou o ninho, destroçou o ninho, jogou o ninho para fora. E agora, essa quantidade de pastores aí com o ninho desfeito parece que ficou muito maior, né? Se já tínhamos problemas em algumas áreas, agora, desfazendo o ninho, a situação ficou muito mais complicada. Qual seria um caminho para a gente pensar, pastor Josivan, num cuidado pastoral para pastores enfrentarem situações do dia a dia e situações como esta da própria pandemia? Amém. Já pegando uma deixa na fala do pastor Felipe, quando os pastores eles afirmam: quem cuida de mim é Deus, para que eu vou buscar uma ajuda humana se eu tenho uma ajuda de Deus? Então eu não preciso disso. Eu sei que Deus ele é soberano e ele poderia agir sozinho. Entretanto, biblicamente, eu vejo que Deus prefere agir em nós, conosco e através de nós. Alguns textos bíblicos de pessoas que têm um ministério impressionante. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Tem um texto aqui que eu queria citar para vocês, Atos 20, 28 a 31, onde Paulo ele se comunica com os líderes lá da igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte aqui: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29 diz: sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E assim por diante. Então, o próprio Paulo aqui, ele diz, olha, cuidem de vocês mesmos. Um cuidar do outro. A gente vê o exemplo de Jesus lá em João capítulo 17, quando ele trabalha com os seus discípulos. Ele tem a mesma perspectiva. Lá em 2 Coríntios, é outro texto interessante, eu vejo o relacionamento de Paulo e Tito, quando Paulo sente a necessidade. Ele ia fazer um trabalho e ele disse, não, eu não fiz porque eu não encontrei Tito nesse lugar. Depois
se eu não me engano, é 2 Coríntios 2, 1 e 2, se eu não me engano, esse texto. E Paulo, ele sente a necessidade de ter Tito. Lá na frente, Paulo sente a necessidade do Timóteo. Então, biblicamente, esses homens de Deus, eles sempre foram, digamos assim, pastoreados, eles sempre trabalharam com uma equipe pastoral. Então, Deus, com certeza, poderia agir sozinho, mas ele preferiu que nós andássemos juntos dentro desse contexto ministerial. E há outros exemplos do Antigo Testamento. Eu acho que é o David Copperfield, que diz que todo Paulo ele precisa de um Barnabé, todo Paulo ele precisa de um Gamaliel, todo Paulo precisa de um Timóteo, de um Tito, de um Epafrodito. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Então, o que eu digo para esses pastores de que busquem companheiros de jugo que os ajudem a aliviar a carga que no século XXI está cada vez mais pesada. Tem um texto em Colossenses, capítulo 4, né, versículo 11, quando Paulo fala da sua situação e ele diz que ele foi, né, esquecido praticamente, deixado de lado, mas teve 3 pessoas que foram para ele muito importantes. Ele fala de Aristarco, ele fala de Marcos e ele fala de Barnabé, e fala também de Jesus, conhecido como Justo. Então, essas 3 pessoas, Aristarco, Marcos e Justo, Paulo usa a expressão no versículo 11 do capítulo 4, dizendo assim, eles têm sido o meu lenitivo. E é interessante que a palavra lenitivo é uma palavra grega que é paregoria. É a mesma palavra que deu origem ao nome do elixir paregórico, aquilo, medicamento que alivia as dores. É interessante que Paulo está dizendo que Aristarco, que Marcos e que Jesus, conhecido por Justo, esses 3 estavam sendo medicamento de Deus na sua vida. O que me impressiona também, pastor Edmilson, desculpa aí, João Marcos está aí, né? Esse é um ponto interessante, é que o João Marcos é aquele sujeito que tempos atrás o Paulo falou, esse camarada nunca mais anda comigo. Esse sujeito, houve um rompimento nas relações e Paulo deu um adeus para João Marcos e disse, você comigo não tem mais oportunidade. Entretanto, Barnabé investiu na vida de João Marcos é impactado pela vida de Barnabé e agora chega um ponto em que João Marcos está sendo remédio de Deus na vida do Paulo. É interessante também, porque o João Marcos aí, o que seria de João Marcos se não fosse o mentor dele, o Barnabé? Aí entramos num outro conceito, o conceito da mentoria, né? Você colocou mentor. Paulo, esse conceito da mentoria é um conceito aplicável ao ministério pastoral? Sim, com certeza. Não é bom que o homem esteja só, né? Esse conceito é abrangente. Nós precisamos compartilhar. Nós somos seres sociais e a gente precisa desse cuidado. Todos nós precisamos da assistência emocional, social. Eu acho interessante vocês falando sobre esse momento de Paulo aí. Paulo fala lá aos Timóteos quando diz assim que todos me abandonaram na minha defesa, mas Lucas permaneceu com ele. E o surpreendente desse texto aí é que Paulo, que havia proibido João Marcos de segui-lo, né? Ele mudou a sua concepção, Paulo refletiu, e aí eu acho extremamente maravilhoso a forma como Paulo volta atrás, como ele é capaz de perdoar, como ele é capaz de reinserir, né? Isso chama-se saúde emocional. E nós precisamos, sim, dessa mentoria, é fundamental. Eu usaria até a expressão hoje, sine qua non, né? Condição sem a qual não tem. Todos nós precisamos, nós estamos num século de muitos desafios, e isso, de fato, é necessário. Nós precisamos, não sei se apenas corporativamente, né? No caso, por exemplo, da nossa Ormiban,
ou se o pastoreio individual, mas que precisamos sim compartilhar, repartir as nossas cargas, como diz Paulo, sim, e o mais forte, ou seja, aquele que está bem emocionalmente, suporte, ou seja, carregue o mais fraco, né? Aquele que está passando momentaneamente um período de dificuldade. Então, é sim necessária a questão da mentoria. Eu quero ouvir o Felipe nesse ponto, mas antes eu queria fazer duas colocações. Uma primeira é referente aqui, está conosco aqui acompanhando a nossa live, nosso querido Marcelo Fraga, que agora está lá no Rio Grande do Sul, tchê. Foi tomar chimarrão agora, lá em Santa Maria. Está aqui conosco, que é uma pessoa que tem uma prática também, trabalha bastante com esse conceito de mentoria, tem, inclusive, oferecido capacitações nessa área, mostrando como desenvolver a questão da mentoria. Mas a outra questão que eu vejo é o seguinte, existe hoje, né, muitas pessoas, quando a gente fala desse tema de mentoria ou de pastoreio de pastores, tem uma visão muito distorcida, porque eles pensam em alguém que queira dominar suas vidas. E, Felipe, como é que é a proposta que vocês têm trabalhado aí de pastoreio de pastores? Envolve domínio sobre a vida do outro? De forma alguma. O pastoreio de pastores não é um cuidado, não é um projeto de autoridade eclesiástica, de imposição de algum tipo de cargo sobre a vida de outro, não é uma relação de submissão à autoridade, pelo contrário, o pastoreio de pastores visa apenas o cuidado de um pai que cuida do seu filho, mas não com aquele poder que o pai tem sobre o filho de guiá-lo, de corrigi-lo, a não ser que a pessoa ela se coloque debaixo desse cuidado, né? Eu poderia dar um exemplo, pastor Edmilson. Eu tenho na minha vida um pai que cuida de mim, que é meu pastor há muitos anos, meu mentor também, mas além dele, eu poderia citar o senhor mesmo na minha vida. Quantos anos nós andamos juntos, eu me coloquei debaixo do seu cuidado, da sua mentoria. O projeto de pastores hoje, que está, coloquei aqui no chat, temos aí implantado em 16 estados, alguns em desenvolvimento, outros já desenvolvidos, mas só chegou onde chegou hoje porque nós tivemos o pastor Edmilson como alguém que amou esse projeto. Eu apenas estou dando um prosseguimento àquilo que foi lançado lá na década de 2000, 2006, 2007, e nós apenas prosseguimos caminhando. Agora, o pastor Edmilson, como um pai espiritual, como um mentor, ele jamais exigiu qualquer coisa, mas o que nós desenvolvemos foi uma relação de muita intimidade. Quando o pastor Edmilson conhece até o nome do meu cachorro, é porque ele tem intimidade, né? Então, é uma relação onde nós não estamos aí apenas com interesse de saber quantos membros tem, se a igreja vai bem, não, entramos em questões pessoais, entramos em assuntos dos mais diversos. Eu creio que o pastoreio de pastores, no momento em que alguém exige uma autoridade sobre alguém, nós já perdemos a autoridade. Eu vejo que num relacionamento de pai e filho, ou, por exemplo, num relacionamento da polícia com os motoristas, quando o policial tem que sacar a arma para fazer com que as pessoas parem na sinaleira, esse policial já não tem mais, já perdeu a sua autoridade. Agora, quando ele aparece numa esquina e as pessoas veem, puxa, olha o policial, e eles obedecem sem a presença do policial, ou por ele estar ou não ali, é porque o respeito está acima de qualquer outro tipo de pressão ou está acima de qualquer outro tipo de questão na vida daquele que está obedecendo. Maravilha. Obrigado aí, pastor Felipe, pelo comentário. Hoje nós estamos aí na nossa live, né, com o pastor Paulo Rogério, lá de Recife, pastor Josivan, lá da Paraíba, pastor Felipe, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
né? E comigo aqui, direto de São Paulo, Valinhos. Então, estamos hoje em 4 estados diferentes, trabalhando numa temática que é, em tempos de pandemia, quem cuida do pastor, né? Temos outros participantes aqui conosco também, meu querido amigo aqui também, Gerson Gouveia, pastor presbiteriano, aqui, esteve comigo aqui na cidade de Valinhos um tempo, aqui como pastor aqui na cidade, hoje está na região aqui de Águas de Lindóia. Que alegria tê-lo conosco, Gerson. Um grande abraço, você é bênção de Deus também na minha vida. Então, pensar nessa questão de pastoreio de pastores, o Hélio Zenaide faz uma colocação bem interessante. Ele diz assim que pastoreio de pastores tem a ver com mutualidade. É a aplicação prática dos princípios da mutualidade ou dos mandamentos da mutualidade descritos no Novo Testamento, né? Lowell Bailey, eu não sei se assim se pronuncia o nome dele, Felipe. Pastor isso mesmo. Lowell Bailey. Ele tem um material que ele escreve sobre os mandamentos da mutualidade. Ele faz um trabalho bem interessante sobre isso. Eu não sei se ele ainda vive. Vive? Catarina, acho que é a esposa dele, não é isso? Isso mesmo. Exato. Então, é uma pessoa. Estão morando nos Estados Unidos no momento. Uma pessoa assim, muito querida, muito amada. E ele escreveu um livro sobre esse tema, dos mandamentos da mutualidade. Então, acho que quando a gente pensa no conceito de pastoreio de pastores, de mentoria, a gente pode trabalhar a mentoria no sentido vertical, mas o pastoreio de pastores é sempre na horizontal, é sempre de forma mútua, ou seja, se num dado momento eu posso ser um instrumento de Deus na vida do Josivan, num momento seguinte, Josivan pode ser um instrumento de Deus na minha vida. Então, é disso que nós estamos falando. E é isso que tem sido proposto. O pastor Edmilson, acerca desse conceito de mutualidade que estamos falando, eu creio que no ano passado eu estava em Pimenta Bueno, em Rondônia, e estava lá o pastor Marcelo Fraga. Uhum. Aí eu, conversando com o pastor Marcelo Fraga acerca de mutualidade, ele disse, olha, certo pastor estava precisando de ser pastoreado. O pastor Marcelo está nos ouvindo, ele vai se lembrar disso. Então, eu simplesmente convidei-o para que ele fosse na minha casa para comer um churrasco. Então, ele foi na minha casa, a gente fez um churrasco, a gente começou a conversar. Isso é mutualidade. Um conversou com o outro, bateu um papo, e assim se diminuiu aquela distância e nós fomos pastoreados. Então, achei muito interessante esse exemplo que o pastor Marcelo Fraga, e por isso que eu não esqueci até hoje. E é interessante que aqui na cidade, de vez em quando, eu tenho algum pastor que vem aqui em casa e a gente tomar um café e conversar e etc. e tal. E muitas vezes um processo de pastoreio acontece, não precisa ser uma coisa formal, ele pode ser totalmente informal, mas ele precisa ser intencional. Ele não pode ser sem a intenção, porque o que acontece? Às vezes eu trabalho a ideia de pastoreio, é a mesma coisa do contexto da igreja. Eu posso interagir com toda a membresia da minha igreja, nos momentos sociais, nos momentos de recreação e tudo mais. Mas a minha intenção como pastor tem que ser do pastoreio, porque se eu vou numa reunião social da igreja e eu vejo uma conduta que é incoerente com o evangelho, eu preciso chamar esse irmão e conversar com ele. Diz, olha, irmão, vem cá, senta aqui comigo. Então, ou seja, sempre há uma intenção de cuidado. E eu acho que esse contexto é o que precisa ser feito na vida dos pastores. Agora, de como fazer isso? Eu queria que Paulo pensasse de que tipo, nos ajudasse a entender, que tipo de barreiras um pastor precisa vencer, Paulo, para poder começar a se abrir para uma visão de pastoreio mútuo. Paulo, seu som, Paulo. Okay. Existe uma coisa na psicanálise chamada máscara, né? E muitas vezes há uma reação contrária, uma resistência a ser tratado, a ser acompanhado. Existem duas formas de relações. As relações interpessoais, que é essa que a gente mais conhece, face to face, pessoa a pessoa, e as relações
intrapessoais. E boa parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande em se relacionar consigo mesmo e não sabe por onde ir, por onde começar. E há uma necessidade tremenda de que ele seja conduzido. É quando a gente vê a importância de um pastor para um rebanho, ele não é apenas aquele que prega, nem que dá o norte para as questões administrativas. Ele, de fato, ele pastoreia, ele está junto, ele... Então, no caso da questão do pastoreio, é preciso que haja essa provocação, nós precisamos provocar situações, porque muitos colegas, às vezes, têm uma resistência exatamente por pensar o outro vai invadir a minha intimidade, o outro vai invadir meu ambiente seguro, a minha zona de conforto, e aí ele tende a pensar que vai expor as suas fraquezas, e aí olha exatamente para a humanidade daquele que pode cuidar de si. Então, há uma resistência muito grande, isso é cultural, né? Principalmente no Nordeste, a gente vê isso. Homem não chora, homem não sente dor, não queixa. O pastor é aquele que é poderoso, até me lembrei agora daquele poeta chamado Pablo, né? Que diz que o homem não chora, mas nós precisamos nos desarmar. E aí eu queria acrescentar só uma coisa. Num ambiente terapêutico, principalmente psicológico, para que haja esse tratamento, existe uma coisa chamada transferência. O que é uma transferência? Você traz para o ambiente, para o gabinete pastoral, e aí eu não me refiro somente ao gabinete pastoral, mas até mesmo dentro dessa informalidade que você falou aí, no churrasco, né, você traz para aquele momento as suas neuroses, as suas feridas emocionais, as suas dificuldades, limitações, os seus questionamentos, você transfere para aquele momento, e aí é preciso que haja confiança, seja uma relação de confiança, né? E é preciso que isso aconteça, mas essa transferência só existe quando você se compreende como um sujeito, entre aspas, neurótico, ou seja, que possui feridas emocionais, dificuldades, limitações, e você deseja transferir para um momento para, com isso, tratar junto com alguém. E se não houver essa transferência, não há terapia, e se não há terapia, não há cura. Então, há uma cultura muito grande hoje no nosso país, que é essa cultura do mito aí, em que quem cuida de mim é Deus. E quando você vai fazer uma cirurgia cardíaca, é Deus quem vai fazer ou o cardiologista? Né? Então, quem vai cuidar de você dentro dessa nossa esfera pastoral tem que ser alguém que tenha o mesmo conhecimento que você tem, para saber o que é que você passa, alguém que tenha um conhecimento abalizado, alguém que possa tratar dessa área específica, da sua debilidade, dessa sua deficiência. E é uma resistência muito grande. E para que esse pastoreio aconteça, é preciso que a gente comece paulatinamente, pontualmente, a divulgar isso, a falar isso, a provocar situações referente a essas. Nós estamos agora com uma ideia, eu tenho conversado isso com o pastor Josivan, para que a gente faça um fórum de debates das causas que acontece nas igrejas, das dificuldades, das limitações, as situações, problemas, para a gente trazer e ali a gente tratar coletivamente. Então, a gente precisa, quanto pastores, e a partir dessa visão, provocar essas situações, provocar ainda que poucos venham a aderir, mas outros depois verão o resultado e se enquadrarão. Então, para que esse fruto chegue, a semente tem que ser plantada. Eu acho que o caminho é esse que nós estamos fazendo aqui, é divulgar, para que ele chegue e se torne real, porque há uma necessidade urgente do século XXI, que é cuidar dos nossos colegas. Mas, ô Paulo, eu achei que você falou uma heresia agora há pouco, aí, muito grande, né? Você falou de pastores neuróticos. Neurótico é uma ferida emocional. Quem nunca teve uma ferida emocional? Quem nunca passou por isso, né? Somos todos neuróticos. Mas é interessante que às vezes eu faço algum comentário desse, já vi pastor falando, eu não sou neurótico, não. O cara já se arma. Que mais são, hein? É verdade. Por exemplo, completo. Viu? Por exemplo,
Antes da pandemia, teve um jogo que o Sport perdeu, eu fiquei extremamente neurótico, com traumas terríveis. Mas você já deveria estar acostumado com isso, porque o Sport perder é a coisa mais natural da face da Terra. Isso é heresia, pastor. É melhor torcer pelo Ibis, porque o Ibis você tem sempre a alegria de saber que o seu time vai perder. Nunca é verdade. Se preocupa. Voltando aqui, Felipe, pensando na questão do pastoreio de pastores, dentro daquilo que é proposto, qual que assim, você falou um pouco dessa realidade, você disse que é um número ainda pequeno de pastores. Se a gente exagerar nesse número, a gente chegaria a 30%. Você, nas suas falas, disse isso. Ou seja, a gente poderia imaginar que 70% do pastor, pelo menos 70% dos pastores não recebem cuidado pastoral, não têm atenção. Eu trabalho muito com aconselhamento e recebo muitos pastores de grupos denominacionais diferentes, e o que eu ouço deles é exatamente isso. Ninguém nunca parou para me escutar, ninguém nunca me perguntou como eu estava. As pessoas sempre me perguntavam o que eu estava fazendo, quais os resultados que eu estava obtendo. Mas na minha vida, da minha casa, dos meus filhos, do meu coração, ninguém demonstrava nenhum interesse. Eles é a primeira vez que eu estou falando com alguém que se preocupou, que não está preocupado em saber se a minha igreja é grande ou pequena, se tem recursos ou não tem, qual é o carro que eu estou, qual é a função que eu tenho. Isso não tem a menor relevância quando eu lido com cuidado pastoral. Isso aí todo mundo vê. A questão que nós estamos lidando é outra. E a pergunta que eu faria para você é a seguinte, Felipe, dentro daquilo que você tem trabalhado hoje com pastores, não é? O que exatamente é pastoreio de pastores na visão daquilo que você tem trabalhado e que benefícios, não é? O que o pastoreio pode proporcionar a um pastor? Bem, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de dizer que o pastoreio de pastores só é possível quando não existe aquela pressão política de ter que cumprir algumas metas, né? Nós somos uma convenção, e eu agradeço a Deus pela Convenção Batista Nacional, aonde nós temos um sistema congregacional, nós não temos um sistema episcopal, ainda que alguns se utilizem dessa prática. E por não termos todo este jogo político dentro da nossa convenção, proporciona um ambiente de amizade, proporciona um ambiente horizontal, onde nós vemos o colega que está ao nosso lado, ministerial, onde nós vemos o pastor, mesmo que sendo presidente de uma convenção, presidente de uma Ormiban, não como alguém acima, mas alguém apenas servindo. Em outras denominações, nós vemos aí quantos pastores, até em nossa cidade, que dizem que se não cumprirem metas, o superintendente vai removê-lo daquela região e vai colocá-lo em outra região. Se ele não atingir tantos R$1.000 de receita, a sua congregação vai ser fechada, e por aí afora. E nesse ambiente pernicioso, político, seria praticamente impossível acontecer o pastoreio de pastores. Então, qual é a importância do pastoreio de pastores na minha vida? O que o pastoreio proporciona à vida de um pastor? Eu diria que o pastoreio proporciona na vida de um pastor o que um pai, não um pai mundano, mas um pai com os princípios de Deus, vai proporcionar na vida de um filho. Ele vai proporcionar segurança, ele vai proporcionar cuidado espiritual, ele vai proporcionar uma mentoria na vida deste pastor, ele vai proporcionar que esse pastor tenha um amigo na sua vida com quem ele possa abrir o coração. O pastoreio de pastores vai proporcionar alguém que possa orar, chorar junto, possa interceder, sofrer junto com ele, ao lado dele, sem trazer a ele uma cobrança daquilo que ele tem enfrentado na sua vida ministerial. O pastoreio de pastores
vai trazer a ele um sentimento de que ele é importante, independente do cargo que ele exerce, da missão que ele está trabalhando. O pastoreio de pastores vai trazer na vida desse pastor o entendimento de que ele não é super-homem e ele não pode andar sozinho. O pastoreio de pastores vai trazer para esse pastor um cuidado que talvez ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Quando ele vem para ser acolhido, ele pode abrir o coração e ele vê na vida daquele que está cuidando o desejo também de ser cuidado. Então, ele passa a cuidar daquele que está cuidando dele de uma forma tão intensa que ele esquece até dos seus próprios problemas, porque aquele que está cuidando mostra as suas fragilidades, mostra a sua vida humana como tal, e não se defende atrás de um cargo, atrás de um título. Eu posso dizer que eu vi na vida do pastor Edmilson exatamente isso, essa transparência. Pude, em vários momentos, estar conversando com ele de igual para igual, apesar de, na época, ele ser o nosso presidente da Uniban, e eu tenho uma honra muito grande por ter o pastor Edmilson na minha vida como um homem de Deus, como uma autoridade, independente. Hoje ele não tem um cargo oficial dentro da nossa ordem, dentro da nossa convenção, mas eu o reconheço como autoridade na minha vida, independente dos cargos, porque nós podemos viver o pastoreio de pastores, nós podemos conviver juntos. Eu pude estar na casa dele, andar junto com ele, viajar junto com ele. Então, isso não tem preço. Em lugar nenhum nós poderíamos desenvolver esse relacionamento e manter esse relacionamento além das fronteiras de uma denominação, de um cargo, de uma função. Felipe, de fato, eu acho que as caminhadas que nós tivemos aí, você e tantos outros em alguns contextos, porque assim, eu acho que quando a gente caminha com um pastor, caminha com alguém, a gente descobre quem esse alguém é. Porque no púlpito eu consigo fingir relativamente bem. Não é? Na hora que eu estou falando lá na frente, eu posso fingir de uma maneira assim que as pessoas olhem para mim e me vejam como gente boa. Mas eu estava uma certa vez num evento e tinha um pastor que veio dos Estados Unidos fazer uma grande conferência em São Paulo, e eu conhecia alguém que estava na organização. E uma dessas pessoas que estava na organização fez um comentário assim chocado, né? Estava ali dando atenção para aquela pessoa e disse assim: eu nunca, sinceramente, na minha vida, eu nunca tinha visto um pastor tão grosso, tão ignorante como esse. Quer dizer, no palco, no púlpito, quando ele subia e impressionava todo mundo com uma mensagem extraordinária. Mas na vida, na sua conduta com as pessoas, ele estava revelando um outro aspecto. Era alguém de uma grosseria absurda no seu modo de se relacionar com as pessoas. Então, às vezes nós temos muito essa dualidade. Eu acho que quando a gente convive, quando a gente sai junto, quando a gente toma café, quando a gente dirige junto, quando a gente passa perrengues juntos, aí a gente descobre quem de fato é essa outra pessoa. Nosso tempo está voando aqui e eu não posso deixar de fazer ainda mais 3 questões para a gente não ficar sem essas respostas, né? O Felipe colocou aqui que o pastoreio de pastores, então, é preciso que seja quebrada essa barreira de autoridade no sentido de hierarquia. Pode existir uma autoridade, mas a autoridade vai ser algo de natureza espiritual. Eu reconheço você como alguém importante na minha vida e a sua fala... Por exemplo, eu tenho alguns colegas que, quando eu preciso tomar alguma decisão importante em determinadas áreas da minha vida, eu levo em conta a opinião desses irmãos. Se esses irmãos disserem sim, eu me sinto mais confortável. Se eles disserem não, eu já vou pensar 2 vezes se eu vou seguir em frente ou não. Por quê? Porque eu sei que são pessoas que se importam comigo e que, se eu acertar, elas vão aplaudir, e se eu errar, elas vão chorar. Então, são pessoas que, de fato, têm um nível de interesse na minha vida,
não estão querendo obter nenhum tipo de negócio ou de benefício pessoal, mas elas querem me ver bem. Então, são pessoas com as quais eu me importo também, porque eu sei que essas pessoas se importam comigo. Então, eu acho que o pastoreio de pastores passa por esse caminho. Quando eu construo relacionamentos, né? Esse dia eu estava conversando com o Marcelo, tá aí, que está nos assistindo, né? Ele estava numa live, logo terminou a live, eu liguei para ele. Conversamos 1 hora, falamos das questões pessoais, da vida, etc. Porque há um nível de interação em que a gente pode se preocupar e saber como é que o outro está, como é que tem vencido as dificuldades, como tem enfrentado os desafios. Então, a pergunta que eu tenho é fazer o seguinte, é em relação à família do pastor. A gente falou aqui do pastor, mas e a esposa do pastor, os filhos do pastor, no caso do pastor que tem filhos, eles também precisam de cuidado, Josivan? Ou o pastor sozinho dá conta do recado? É claro que precisa, né? Uma palavra que está guardada no meu coração, que foi dita, se eu não me engano, por John MacArthur Jr. Ele tem uma frase que ele diz assim: a casa do pastor deve ser sua prioridade no ministério. Repetindo, a casa do pastor deve ser a sua prioridade no ministério. De que adianta um pastor ganhar muita gente e se esquecer da sua casa? Então, há aquela ideia de que o pastor ele vai cuidar da igreja, ele vai cuidar dos irmãos, vai cuidar do seu ministério e se esquece dos da sua casa. E o resultado que nós temos visto pelo Brasil, eu tenho até aqui uma estatística não muito agradável, é que muitos pastores, dentro desta linha de pensamento, eles perdem o ministério, eles deixam de pastorear. Porque os problemas que sobrevêm sobre a sua vida, devido ao não cuidado da família, vai desembocar em problemas extremamente sérios que eles não terão mais condições de conduzir o rebanho. É claro que a família do pastor precisa de cuidados pastorais. É por isso que se desenvolve, juntamente também na Ormiban, em algumas seccionais, que juntamente com a mentoria, com o pastoreio de pastores, as esposas dos pastores também possam estar em determinadas reuniões, em determinadas situações. E é por isso a necessidade também de se colocar a ANEM para que ela possa participar também desse tipo de trabalho, bem como os filhos do pastor, porque são eles, digamos assim, o sustentáculo, é um dos sustentáculos do ministério. Maravilha. Obrigado aí, Josivan. Essa preocupação, ou seja, tem que abranger também a esposa, abranger os filhos. Criar ambientes seguros onde eles se sintam pessoas, né, normais, né? Uma das coisas que eu sempre me preocupei na igreja é que os meus filhos fossem chamados pelos nomes deles. Não fossem tidos como o filho do pastor, a filha do pastor, mas simplesmente tem nome, são crianças. E que não se colocasse sobre eles nenhuma expectativa. Ah, o filho do pastor não faz assim. Não, ele é criança, é criança, é criança, e a gente vai ter que tratar isso como criança normal, e não porque é filho do pastor, é filho do casal que lidera aqui a igreja, e assim por diante. Tem aqui, só para Jadilson, continuando aqui, 33% dos casamentos pastorais sofrem de tensões causadas pela quantidade de trabalho. Então, há muitos pastores que não estão conseguindo descansar e levam para casa uma bagagem muito grande de atividade. E, segundo uma pesquisa, 90% dos pastores estão trabalhando entre 55 a 75 horas por semana. E quando se leva esse arquivo para casa, ele envolve também a família e isso tem causado muitos problemas. É por isso que se faz necessário de se formar, digamos assim, uma agenda, para que essa agenda ele saiba trabalhar igreja, ministério, família, e todos possam ser envolvidos de uma forma sadia para o desenvolvimento sadio do ministério pastoral. Obrigado, Josivan, por essa observação tão relevante. Paulo, me diga uma coisa, o pastor, na sua posição ministerial, de modo geral, tende a ser um indivíduo solitário. Uma das mensagens que eu preguei no começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho de pastoreio de pastores,
e preguei em quase todas as ordens por onde eu passei, era uma mensagem que tinha como tema o pelicano solitário, usando uma figura de linguagem baseada lá no Salmo de número 102. E eu pregava sobre isso, falando que o pastor muitas vezes se coloca exatamente nessa posição de um pelicano solitário no deserto, né? Quando o bichinho é acostumado a viver na água, a viver no meio do bando, e de repente está sozinho e num deserto. Que caminhos um pastor tem, ele pode utilizar para vencer essa prisão, dessa solidão, dos seus temores e fracassos, para poder ingressar no ambiente de pastoreio mútuo? Eu falei há pouco sobre a questão da resiliência, que é a capacidade de retornar ao estado inicial. Só que nem todos têm essa capacidade, essa resiliência. E muitos, às vezes, passam pelas mesmas aflições, passam pelas mesmas dificuldades. Alguns agonizam interiormente, mas exatamente pela questão do mito, ele muitas vezes não tem como compartilhar isso, porque cria-se o mito de que ele é perfeito, que pode todas as coisas, que a qualquer hora que ele puxar o seu celular espiritual, Deus vai falar com ele e trazer a resposta. E aí o que é que acontece? Ele, muitas vezes, ele não tem com quem compartilhar. Eu tenho dito no curso que amigo de pastor é pastor. Não que outros não possam ser, mas é quem pode, de fato, entender as aflições pastorais, as dificuldades, as limitações. E aí é preciso se criar mecanismos de defesa para isso. A primeira coisa que se deve fazer é dizer assim, socorro, né? Gritar, pedir ajuda, porque se você não se manifestar, ninguém vai compreender isso. Segundo, você precisa procurar alguém que tenha a mesma linha de compreensão, a mesma linha de crença, a mesma linha de trabalho, pessoas que tenham ética profissional, que tenham discrição. Não que você esteja fazendo algo escandaloso, pecaminoso, não é isso, mas é que, de fato, você precisa de alguém para conversar, de alguém para debater, de alguém para lhe ouvir, né? E você ouvir um outro encaminhamento, uma outra opção, porque o século XXI está muito veloz. Hoje a gente compra um celular e a gente já vai sabendo assim, está muito lento, né? A gente hoje compra um computador e a gente reclama porque ele demora, a internet é lenta demais. E passou aquele tempo onde a gente escrevia cartinha, passava às vezes meses para chegar a resposta, a gente não tem mais essa paciência. Então, muitos colegas estão assim, nessa pressa, e hoje não se prepara mais pessoas pensadoras, pessoas que parem, que reflitam, que discutam, e você achar pessoas num nível de intelectualidade semelhante a que você está procurando é difícil, né? Se hoje nós saíssemos daqui e disséssemos, olha, nós vamos compartilhar com alguém, quem seria essa pessoa? Em que situação? Então, eu penso que a instituição pode provocar situações assim, porque tem que haver o acompanhamento, tem que haver esse compartilhar, porque senão, por exemplo, alguém quando é detectado como depressão, como um portador da depressão, às vezes alguém diz assim, foi porque perdeu o emprego, porque aconteceu tal coisa no ministério. Não. Quando o estado de depressão, ele o transtorno de depressão generalizado, quando ele se instala, ele tem pelo menos 10 anos de um adoecer, porque a depressão é um adoecimento gradual. Então, o que é que acontece? Muitos colegas que não entraram ainda na depressão, mas estão na porta, já colocaram a mão na fechadura. E a gente precisa pedir ajuda, a instituição da Ormiban, ou de que convenção seja, precisa repensar urgente nisso, porque a sociedade está como está hoje, porque ela está adoecida. As nossas ovelhas estão com comportamentos que aí estão, porque estão uma sociedade adoecida, e elas fazem parte da nossa igreja. E nós nos deparamos todos os dias com essas situações, elas se manifestam no rebanho. E os pastores, eles são vítimas desta geração,
da ansiedade, do cansaço, do ativismo, de uma série de coisas, e estão também adoecidos. A responsabilidade, como a gente falou aqui do mito, tudo corre para o pastor, tudo, absolutamente tudo. Às vezes eu brinco e digo que vou mudar o nome da nossa igreja lá e tirar a Igreja Batista Missionária e botar assim, 25ª DP, porque tudo corre para ela, tudo corre para o pastor. Quando a gente abre a porta do carro, os irmãos já vêm, pastor, olha a vassoura, não sei o que lá e tal. Então, tudo corre para ele. E aí, muitas vezes, ele cansa, porque a gente cansa, nós somos trino, espírito, alma e corpo, e quando um é afetado, o outro é também. Quando você está doente, você não pode estar bem emocionalmente. Quando você está afetivamente doente, você não pode estar bem espiritualmente. E uma coisa está ligada à outra. E aí, o que é que acontece? Para a gente concluir, o que é que acontece? Muitos colegas estão sem saber para onde ir, não têm o conhecimento que nós estamos debatendo aqui, e exatamente pela falta do conhecimento, pela falta do caminho de socorro, eles estão agonizando, sem saber para onde ir, a quem pedir ajuda, e muitas vezes saem do ministério, vão para a vida secular, ou vão para a fuga, e na fuga vão buscar outras soluções que não aquelas que estão na palavra de Deus. Então, a gente precisa pedir ajuda. Amém. Estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero aqui já agradecer a participação do pastor Paulo Rogério, pela sua excelente contribuição, do pastor Josivan e também do pastor Felipe, pelo seu trabalho aí sendo realizado. Mas eu queria finalizar com o Felipe perguntando o seguinte: você tem estado aí envolvido com a Aliança Evangélica Mundial, e uma das propostas que a Aliança Evangélica tem trabalhado tem a ver com essa ideia que envolve também o pastoreio de pastores, né? Que é a questão do, a gente está chamando aí de o tempo de ser e fazer discípulos, né? O que você poderia nos ajudar mais a entender melhor essa proposta? Como você tem acompanhado isso? Bem, a Aliança Evangélica Mundial, ela lançou esse congresso no ano passado, e essa década de fazer discípulos, não no sentido de que, ok, parece que agora é o único tempo de se fazer discípulos. Não, na verdade sempre foi. Mas nós entendemos que, em função de tudo o que nós estamos vivendo hoje, e na época, em novembro do ano passado, nós não tínhamos noção do que estava para acontecer no mundo inteiro, com templos fechados, com uma crise, uma pandemia tremenda, crise financeira, crise em todos os lados. E na época foi dito que nesta época de crise, nesta época do final dos tempos, nós precisamos acelerar, pressionar o processo de fazer discípulos, no sentido de que nós não podemos mais viver religiosamente num relacionamento pastor-ovelha, mas as ovelhas precisam se unir cada vez mais num processo de discipulado, onde intencionalmente nós abrimos o coração, ajudamos o nosso irmão mais fraco, o nosso irmão mais novo, o nosso irmão que está chegando, aquele que ainda não é irmão, para que ele possa ter vínculos de, não apenas um vínculo de autoridade, porque esse não é o objetivo, mas um vínculo de pertencer ao corpo. Então, aquilo que liga o meu braço ao meu antebraço, ele tem uma ligação muito forte. Então, eu não vou sofrer danos porque ele está ligado. Nós sabemos, todos nós, que quando um membro do nosso corpo está sofrendo, o outro lado vai ter que fazer um esforço sobrenatural para compensar esta falha. Então, o discipulado, ou a década de fazer discípulos, tem por objetivo incentivar a igreja a voltar ao seu propósito original, à sua missão fundamental, de não apenas estar preocupado com a sua vida pessoal, a sua vida diária, mas, em primeiro lugar, cumprir com o mandamento do Senhor, trazer saúde para o corpo, quando Paulo diz que cada parte do corpo efetua o seu próprio aumento através da justa cooperação de cada parte. Então, a igreja precisa lembrar
de que ela não pode agora ficar isolada, travada, paralisada por causa de um vírus. Não, a igreja é viva, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja tem um Senhor que é o cabeça, que é Jesus Cristo, dele vem a força para o corpo levar a saúde a todos os membros desse corpo, e o discipulado é a única ligação que pode haver para que esse crescimento, esse caminhar possa se estabelecer. O discipulado não apenas entre ovelhas, mas pode haver um discipulado entre pastores. Nós entendemos que quando nós reconhecemos a autoridade na vida de alguém, nós vamos andar juntos, porque o Espírito que está nessa pessoa também é o Espírito que está em mim. Eu olho para o pastor Josivan, tenho andado com ele mais próximo nos últimos anos, e eu hoje também reconheço ele como uma pessoa que pode exercer e exerce autoridade na minha vida, porque é um homem que é marido de uma só mulher, é um homem que tem um bom testemunho na sua comunidade, é um homem que demonstra os frutos do Espírito, é um homem que tem um equilíbrio na sua vida, é um homem que expõe as suas fraquezas e não se esconde atrás das suas máscaras, como falou nosso querido pastor Paulo, e por isso nós podemos desenvolver este relacionamento, apesar de nós na denominação termos aqui essa questão da diretoria, dos cargos, mas eu coloco isso de lado para reconhecer, eu tenho homens de Deus na minha vida que podem exercer uma influência muito grande. Então, a UEA lançou esse desafio, e o David Cornfield, que hoje está morando nos Estados Unidos, mas que nos ajudou tremendamente, tem ajudado ainda, estivemos com ele lá nesta conferência, e o David também está desenvolvendo esse projeto e lançando várias frentes para que nós possamos, dentro do Brasil e até fora dele, desenvolver o discipulado em diversos níveis, né? E vemos que o discipulado não pode ser não é um curso, o discipulado não é apenas um estudo bíblico, o discipulado intencional é um discipulado onde nós reconhecemos aonde estamos, estabelecemos metas, estabelecemos prazos e vamos adiante para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tem nos chamado a realizar neste tempo. Estamos falando de um discipulado entre pastores, mas também não podemos nos esquecer que tem toda uma geração aí fora que não tem qualquer conhecimento de Deus. A sua cosmovisão é uma visão mundana, é uma visão onde Deus não existe, onde Deus é uma utopia. Então, nós precisamos fazer discípulos, tirar essas pessoas desse lugar de escuridão e trazê-las para a luz. Então, o discipulado é fundamental na época que nós estamos vivendo. Amém. Obrigado, queridos. Deus os abençoe ricamente. Obrigado a todos que participaram da nossa live. Os comentários são inúmeros, questionamentos, palavras também de elogios aí a vocês, né? Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pela colaboração. A nossa live vai ficar disponível depois aí para consulta. A gente tem arquivado todas as lives para que todos possam estar acessando, e no decorrer da semana muitos têm assistido às nossas lives. Muito obrigado mesmo, um forte abraço a todos. Estamos encerrando a nossa live nesse dia de 23 de maio de 2020. Que Deus abençoe a todos ricamente, que o Espírito do Senhor derrame da sua graça, derrame da sua unção sobre todos. Muito obrigado, em nome de Jesus.